Olá pessoal, aqui é o Roberto Gazola do curso CorelDRAW Fácil, o melhor do Brasil. Eu vou explicar como se faz este efeito aqui agora, porque a minha aluna do curso completo, Daniele, está com essa dúvida. Ela viu esse modelo do Mário e quer fazer igual aqui para o Arthur. Na verdade, a dúvida dela foi sobre o contorno, não foi sobre isso. Ela quer agrupar dois contornos. Para você agrupar, Daniele, você vai clicar num dos contornos que você quer agrupar, ele está selecionado. Nesse caso aqui, ó, tem um contorno sobre o outro. Você pode apagar o que está sobre ele se você não for utilizar com delete. Aí vai sobrar só o de trás, total lá. Tem outro contorno. Vou apagar. Sobra o de trás, outro contorno. Quantos contornos? Ué, é por isso, é porque tinham vários contornos um em cima do outro. Então você tem que fazer o seguinte, você vai apagando, ó, clica e arrasta, você vai movimentando até apagar os que não tem necessidade. Aí para você agrupar esses dois aqui, é só clicar sobre ele e selecionar o outro que você quer agrupar, clicar com o botão direito e escolher agrupar. Então, você fez a sua arte imitando essa aqui. Eu vou fazer um passo a passo, tá? Explicando como que se faz esse efeito aqui, ó, do Mario Bros. De uma maneira diferente da maneira com qual você fez. Então, essa aqui é a sua dúvida, tá? Eu vou fazer passo a passo para a aula não ficar longa, porque se eu explicar bem detalhado, a aula fica longa. Como você já está mais avançada no curso, você vai entender. Então, e vou também publicar isso aqui no YouTube, porque muitas pessoas, apesar de ser uma parte mais avançada, mas a pessoa pode acompanhar. Para você fazer esse efeito aqui, ó, mais próximo, comparado com o que você fez, eu vou explicar uma maneira mais próxima. Numa letra, aí você vai fazer esse processo para todas as letras, de uma maneira fácil. Você vai vir aqui na ferramenta Texto, clicar sobre ela, vem numa área vazia, clica, digita o seu texto. Vamos colocar o A maiúsculo. Volta na ferramenta Seleção, vem numa das alças de seleções e aumenta o seu A. Aí você vem aqui na fonte, escolhe uma fonte aqui interessante, vou colocar esse Franklin, e aí você duplica o A. Você tem um A, clica e arrasta, aperta com o botão direito. Você vai ter dois As. Nesse A aqui você não faz nada. No segundo A, você vai colocar um contorno para ele ficar mais grosso. Então vamos colocar esse contorno. Você vem no menu Efeitos, com o A selecionado, vem em Contorno. Aí aqui no Contorno, você coloca um contorno tipo 4,5, 4, por exemplo. Ou mais, depende do tamanho do seu material. Sobrou um fundozinho branco, vamos colocar 4,5 e vou aplicar. Então o que eu fiz? Eu selecionei, vim em Efeitos, Contorno, na janela Contorno, vamos colocar assim, você aplica um contorno mais grosso externo, tá? Isso aqui você já sabe tudo, eu vou só explicar o passo a passo, né? Então, beleza. Aí esse eu vou fechar, já fiz o contorno, eu tenho um mais fino e um mais grosso. Os dois eu vou clicar com o botão direito em cima deles e converter em curva. Dos dois, vou selecionar os dois, botão direito. Nesse caso aqui tem um contorno, então primeiro eu vou clicar com o botão direito no contorno, na parte externa aqui com o botão direito, separar grupo de contorno. Vou selecionar tudo, e aí, selecionando tudo, depois de separar, porque vai ter dois objetos agora. Eu seleciono tudo, esse que eu fiz aqui separado, com o contorno grosso, vai aparecer na barra de propriedades a opção aqui é soldar. Eu vou soldar e vai transformar num objeto só. Pronto. O que eu faço aqui agora? Sobrou um pinguinho aqui, ó, depois de soldado, eu vou dar dois cliques, clicar e arrastar nesses pontos e apertar Delete. Agora, eu vou selecionar o primeiro A, vou colocar uma cor diferente, tipo um vermelho aqui. Vou selecionar o primeiro A, vou vir aqui na minha barra de ferramentas, na minha caixa de ferramentas, e vou escolher aqui entre as funções de efeito, a função extrusão. Cliquei na função extrusão, né, ferramenta extrusão, e vou clicar no meu A, clicar e arrastar para cima um pouquinho. Do centro até o topo dele, aí eu solto. Pronto, cliquei e arrastei para cima do centro até o topo. Ele está com a cor vermelha, eu vou clicar com o botão direito no preto para ele aplicar uma cor de contorno, para a gente visualizar melhor o efeito de extrusão. Agora que eu apliquei a extrusão, você não viu nada ainda, porque ela está atrás do A. Então, com a ferramenta extrusão ainda selecionada,
aqui na barra de propriedades mostra as funções da ferramenta extrusão. Você vai vir aqui na função de rotação, esta ferramenta aqui desta maneira. Se você estiver numa versão anterior ao X8, ela tem um desenho diferente, mas é só você procurar, colocar o mouse sobre a ferramenta e mostra o nome. Eu quero essa aqui, ó, é a rotação. Aí quando aparecer rotação, você clica. Nesse 3 aqui, se você clicar nele, segurar o botão do mouse e arrastar, ele vai aplicar uma rotação nesse 3, e essa mesma rotação que está no 3 vai vir aqui para a extrusão que está selecionada. Tá vendo? Então ele aplicou e mostrou a profundidade do 3D que eu tenho aqui. Ele está com uma profundidade aqui de 20. Eu vou diminuir um pouquinho, porque eu não preciso dela tão grande. Vou deixar 5 por enquanto. Vou voltar na rotação e vou descer um pouquinho esse 3 aqui. Ó. Vou descer um pouquinho, até um pouco mais aqui. Ó. Pronto. Deixar um pouco mais reto, assim. Né? Então pode ser assim, da maneira que você achar melhor. Tá? Então, vou deixar até para cima, fazer diferente. Não, para baixo mesmo. Sim, isso. Pronto. Descer o 3. Deixa eu clicar fora para ver como é que ficou. Ah, ficou ótimo. Então eu volto na ferramenta e eu quero fazer isso aqui com esse A. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse mesmo efeito aqui, que está nesse A, e aplicar nesse A que está mais grosso. Como é que eu faço? Eu seleciono esse A que está com o contorno mais largo, venho na ferramenta extrusão, aí com ela selecionada, eu não vou aplicar de novo o efeito e fazer a mesma coisa. Eu vou só vir aqui na minha barra de propriedades e vai ter a função copiar propriedades de extrusão. Eu clico sobre ela. Nessa que eu já fiz o efeito, eu clico não na frente, mas aqui na profundidade para me capturar o efeito. Ele capturou. Você ainda não está vendo porque não tem contorno. Eu vou clicar com o botão direito no preto, com ele selecionado. Opa, peraí. Vou selecionar tudo e clicar com o botão direito no preto para a gente ver o efeito. Olha que legal, tá vendo? Então agora eu tenho o A menorzinho e o A mais grosso. O que eu faço aqui agora? Eu vou pegar esse A menorzinho e arrastar para frente do outro A. Aí eu vou clicar com o botão direito sobre ele, ordenar para frente. Vou apertar F2 e ampliar só essa parte aqui dos dois As. Ó. Ele está um pouquinho grande, né? Então quer dizer o seguinte, ou que eu vou ter que diminuir um pouquinho a profundidade, ou que o contorno deveria ser maior. Eu coloquei 5 lá no início, daí poderia ser 6, por exemplo. Mas vamos diminuir a profundidade aqui desse aqui. Ó. Eu clico na extrusão, na profundidade. Tá 5, eu vou colocar 2. Agora eu vou arrastar de novo. Olha como é que o encaixe ficou melhor. Vamos colocar 1, então. 1, vou apertar F2, aumentar, e vamos colocar ele mais ou menos nessa posição. Isso quer dizer o quê? Se o fundo, por exemplo, fosse de outra cor, você já veria um alto relevo no efeito em 3D. Olha que legal, tá vendo? Então, dessa maneira, você já consegue ver que eu estou fazendo um efeito mais próximo desse aqui, que foi feito aqui do Mario Bros. Lembrando que esse efeito aqui, esse efeito aqui do Mario Bros, foi feito num programa 3D. É um programa próprio para efeitos 3D, ou no 3D Max, ou no Maya. Então, o que a gente consegue fazer aqui é chegar próximo. Então, a gente não consegue fazer idêntico ao que um programa 3D faz com 2 cliques. Da mesma forma, se você for fazer uma arte num programa 3D, você não vai conseguir fazer como você faz aqui no Corel, nunca. Tá? Então, olha só a diferença, ele já está ficando próximo, olha só. Agora que eu fiz, o que eu preciso fazer? Se você observar, ele tem um efeito aqui tipo um brilho nas pontas. Aí você tem que fazer isso manualmente. Tá? Então eu vou te dar um macete. O certo seria você fazer, por exemplo, vir aqui na ferramenta Bezier, clicar, por exemplo, aqui na parte inferior, traçar uma linha até aqui em cima, outra até aqui na ponta, fazer aqui um efeito aqui no centro e fechar colocando um brilho, mais ou menos assim. E fazer isso aqui em várias partes do desenho. Se você não tiver noção de desenho, o que eu te aconselho é fazer o seguinte, ó. Você pega a ferramenta Bezier, clica aqui no início dessa linha do A, a luz, quando ela vem de cima, aqui, ó, quando a luz vem de cima, ela vai pegar essas partes aqui do 3D, aqui,
aqui, e aqui embaixo não pega, aqui é a parte da sombra, então aqui você não faz nada, você faz só esse efeito de brilho aqui nessa parte aqui, e em qualquer letra vai ser desse jeito, viu? Na parte esquerda aqui, por exemplo, aí você coloca essa linha que você fez aqui, branca, coloca ela branca, aumenta um pouquinho a espessura, por exemplo, 2, aí essa linhazinha você vem aqui no menu bitmap, converter em bitmap com ela selecionada, converte em bitmap, ok. Depois de convertida, você vem aqui no menu bitmap, desfoque, desfocagem gaussiana. Você vai aplicar uma desfocagem. Ela sumiu porque está alta. Vamos colocar menor. Desse tamanho aqui tá bom, por enquanto. Vamos colocar 5,8 mais ou menos. Clique em OK. Esse Azinho está com esse contorno preto. Ele não está ficando legal aqui com essa linha. Então eu vou selecionar o A e vou tirar todo o contorno dele. E vou deixar só a linha branca aqui, dando essa impressão de transparência. Eu vou diminuir ela aqui um pouquinho na altura, essa linha aqui, e ele vai dar esse efeito aqui, ó. Tá vendo? Então eu poderia até ter deixado ele mais espaçoso lá, para dar um efeito aqui de 3D mais suave. Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos fazer o seguinte, vou voltar, quando eu for colocar uma desfocagem aqui, eu vou colocar ela um pouquinho maior, assim, pronto, ok. Aí eu coloco aqui sem contorno, esse aqui eu vou selecionar essa linha, vou diminuir um pouquinho, certo, vou apertar F2 e ampliar essa parte de baixo, vou vir na ferramenta Bezier, vou desenhar aqui do limite do A para fora um espaço fechado, para que eu possa selecionar esse espaço, apertar Shift, clicar na sombra, e aí clicar na ferramenta Aparar, para cortar o que está passando para fora aqui, ó, Aparar. Seleciono ele e volto. Pronto, fiz. Esse mesmo efeito, com o contorno, você vai ver melhor. Você aplica aqui em cima, e depois o contrário, aqui faz a sombra, tá? Então, a princípio, vamos deixar assim, só para você ver, tá? Vamos ver quanto tempo tem a aula. 12 minutos já. Deixa eu fazer então já da mesma forma, eu vou fazer a sombra, pelo menos aqui, para dar uma adiantada, né? Vou clicar aqui, aqui e aqui. Vou fazer uma sombra. Vou com a ferramenta Bezier, né? Vou apertar a barra de espaço uma vez para finalizar essa edição e de novo para começar uma nova. Vou fazer outra sombra aqui, do lado de cá, mais ou menos aqui embaixo. E só. Volto aqui na ferramenta, seleciono esses dois aqui, vou colocar um vermelho, clicar com o botão direito no vermelho aqui, né? E aí eu vou clicar aqui na cor do contorno e vou colocar um vermelho escuro, clique em OK. Aí eu vou colocar ele mais grosso, tipo 2, converto em bitmap do mesmo jeito, venho em bitmap, desfocagem gaussiana, deixo ele um pouco desfocado e clique em OK. Quando eu tirar... Ó, eu estou clicando aqui, está selecionando a sombra. Então, eu vou apertar Alt e vou ficar de olho aqui na cor do preenchimento. Alt. Selecionou um objeto com a cor vermelha. Então, é o fundo. Eu vou clicar com o botão direito e tirar a seleção. Olha como é que está criando forma o meu desenho. Aí você tem que fazer o branco aqui, do mesmo jeito. Isso aqui eu vou só copiar aqui, só para a gente ir mais rápido, tá? Vou descer aqui, ó, e vamos colocar um pedaço de branco aqui, só para você ver como é que ele está ficando. Ó. Pronto. Olha como é que está ficando legal. Agora a gente tem que fazer um aqui, fazer um aqui. Vamos fazer um aqui também? Só para a gente, né, adiantar aqui, pelo menos para finalizar esse aqui, do mesmo jeito, viu? Vou fazer mais rápido, mas o processo é o mesmo. Só para a aula não ficar muito longa. Já está com 12 minutos. É a mesma coisa. Agora é só você ir aplicando os brilhos do material. Aqui, ó. Vou selecionar e vou cortar o excesso aqui. O excesso eu corto, seleciono isso aqui, aparo, olha como é que ficou legal. Tá vendo? Um efeito em 3D. Então eu fiz o A, da mesma forma que eu fiz o A aqui, eu vou fazer o fundo, entendeu? Então eu vou clicar aqui, vou criar uma linha aqui em cima, desse jeito aqui. Eu vou colocar a linha em branco, colocar num tamanho 2, converter. Posso colocar até maior, se tiver a necessidade, viu? E outra coisa, isso aqui é um macete. O correto é fazer aquilo lá que eu falei para você, viu? Seria você fazer por parte. Aqui, ó, você fazer um filete,
branco, mais ou menos, só para você entender. Faz um filete branco aqui mais fininho, outro aqui, ele fica mais real. Olha só como é que ele não é total, ele aqui é mais grosso, tá vendo? Então vamos lá, vamos fazer dessa maneira que é a mais fácil. É só você traçar uma linha aqui no contorno que ele está mostrando, botão direito aqui, traça uma linha, por exemplo, de 2,5, 20,5, não, 2,5, converte em bitmap, coloca uma desfocagem, a mesma coisa, tá vendo? Ok. Aqui, nesse aqui, eu acho que tem que ser uma sombra. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui já tem uns efeitos de sombra do de cima, tá vendo? Mas eu vou colocar uma sombra também só para... Vou clicar nesse aqui, vou colocar um tamanho aqui maior, né? Tipo uns 4. Vou converter e vou lá em desfocagem. Tudo a mesma coisa, por isso que eu estou indo mais rápido, viu? Um pouquinho mais grosso aqui. Ó. Ó, ok. Aí quando você clicar aqui embaixo a mesma coisa, tá? Às vezes você pode selecionar essa parte aqui, ó, desenhar um espaço aqui e deixar ele de outra cor, um cinza mais escuro, tá? Para dar esse efeito. Aí eu vou clicar no cinza do fundo, botão direito para tirar o contorno. Olha como é que ele deu um efeito mais real, tá vendo? Ó, na luz. Esse excesso eu vou tirar. Ferramenta Bezier, clica aqui, né? Eu vou fechar um desenho pegando o limite do desenho aqui, apertar Shift, clicar na sombra e eu mando parar para cortar tudo que está atrás desse desenho. Olha que legal, tá vendo? E aí agora é só alegria, é só você brincar. Se quiser criar um efeito aqui no fundo aqui, ó, mais escuro, por exemplo, vou colocar uma cor mais escura aqui, botão direito. Vou vir na ferramenta transparência, clicar e arrastar de baixo para cima para aplicar uma transparência de baixo para cima. Olha, já apliquei uma transparência de baixo para cima, tá ficando mais real, tá vendo? Outra coisa que eu observei aqui quando eu ampliei, que tem uma sombra atrás do vermelho. Então vamos colocar essa sombra aqui, ó. Vou selecionar o A, vou apertar Shift até chegar no vermelho. Ou então eu posso clicar num e arrastar. Ctrl Z se não for ele. Aperto Shift, clico no outro. Arrasto. Não é, Ctrl Z. Aperto Shift, clico no outro. Arrasto. É o meu vermelho, Ctrl Z. Então eu vou duplicar ele. Vou clicar e arrastar com o botão direito. Clicar, arrastar e apertar com o botão direito. Né? Clica, arrasta e aperta com o botão direito. Fez uma cópia. Vou colocar preto, converter em bitmap. Né? Vou vir em bitmap, desfocagem gaussiana. Essa desfocagem eu vou colocar um pouco maior. Aqui. Ok. E vou arrastar ele aqui mais ou menos para a posição abaixo do vermelho, onde deveria ficar. Né? E aí, o que eu faço? Eu acho que eu tinha selecionado certo. Eu vou clicar com o botão direito sobre ele, ordenar para trás da página. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o cinza. Vou apertar Alt até o cinza, cheguei no cinza. Botão direito nele aqui, ordenar para trás da página. Ele ficou atrás do preto, o cinza, e o preto na frente. Ó, já deu um efeito diferente, tá vendo? Eu posso selecionar ele aqui também. E deixa eu chegar até ele lá. Ó, posso selecionar ele e posicionar aqui agora, que ele está lá atrás. Eu consigo achar a posição mais correta para ele. E aí, com isso, você vai trabalhando, tá vendo? Pode fazer uma sombrinha aqui, 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 e você vai trabalhando. Mas eu vou ficando por aqui, 19 minutos. Eu te expliquei como que você vai fazer um efeito parecido com esse do Mario Bros, que foi feito com certeza ou no 3D Max, ou no Cinema 4D, ou no Maya, talvez até no ZBrush, mas deve ser o 3D Max. São programas próprios só para 3D. Você fez pelo CorelDRAW e ficou bem próximo do original, olha só. Então você pode fazer o seu efeito aqui sem problema, olha lá como é que ficou bom. Então eu te aconselho fazer desse jeito, ao invés de fazer desse jeito aqui, ó, tá vendo? Super Arthur, porque assim fica mais próximo, ó. Tá? Você pode fazer até a letra inteira, digitar super e fazer no super depois no Arthur, tá? Em vez de fazer em letra por letra. Eu fiz só numa letra para você entender. Olha aí, ó. Pode colocar também aqui, ó, esse cinza que está aqui atrás, esse cinza aí, pode colocar ele mais escuro, entendeu? Então, do jeito que você achar melhor, olha lá. Pode colocar ele mais escuro aqui. Esse que eu tinha sobreposto mais escuro ainda. E olha como é que ele está ficando chique.
demais, tá vendo? O vermelho aqui é a mesma coisa. Nós fizemos o vermelho aqui, nós podemos duplicar esse vermelho. Depois disso, você vai só brincar, vai só aproveitar, tá? Só fazer, só trabalhar efeitos aqui mais arrojados e a arte vai ficando chique. Olha que legal. Então é isso, viu? Então é só você dar uma estudada, ver, rever. Bons estudos e até a próxima aula.